Eclipse com chifres. Você já pensou numa coisa dessa, meus irmãos, que é um sinal maior do que outro? Porque eu já adianto aqui minha opinião pessoal. São sinais que nós teremos até o fim dos dias e com cada vez mais frequência, pela época que a gente está atravessando. Estamos vendo uma verdadeira distorção, tanto no comportamento das pessoas como no próprio pensamento delas. Afinal, o comportamento é um fruto do que pensa a pessoa, né? Uma consequência do que pensa a pessoa. É incrível que, depois de tantos ensinamentos, através dos profetas, através do próprio Cristo, a humanidade esteja de novo se perdendo e não sabendo mais o que é o certo e o que é errado. E pior ainda, né? Em um nível ainda maior do que no passado. É como se estivéssemos emburrecendo. E na verdade isso está acontecendo. O QI dessa nova geração, pela primeira vez, não superou, né, a tal geração Z, ela não superou as gerações passadas. Ou seja, os filhos estão nascendo mais burros do que os pais. E isso fica evidente mesmo porque algumas bobagens estão sendo cada vez mais discutidas, ganhando cada vez mais relevância. Antigamente as pessoas não sabiam o que era certo e o que era errado. Olha, será que é errado sacrificar uma pessoa, uma criança, a uma entidade que eu acredito? Tinha essa dúvida, né, do bem e do mal. Então aconteceu todos os eventos bíblicos, o próprio Deus interviu para ensinar a humanidade o que é certo, e a maioria das legislações pelo mundo tem base cristã para ser como são. Proibir casamento entre pai e filha, filho e mãe, não matarás, não roubarás, enfim, né? A maioria das constituições tem a raiz cristã em seus fundamentos. Mas hoje a dúvida, né, o emburrecimento trouxe muito mais dúvidas do que se tinha no passado. Se no passado era só entre o bem e o mal, hoje, nos dias de hoje, o camarada não sabe nem o que ele é. Ele nasce com uma trouxa, ou a outra nasce com uma precheca, perdão a palavra, mas não sabe o que é não. Não sei nem o que eu sou, não sei não, eu estou decidindo aqui, né? Talvez eu seja um boiceta, como disse aquela outra lá, né? Então, as pesquisas de pessoas autônomas, de profissionais autônomos, cada vez se prova na prática que estão certas. E é óbvio que diante de absurdos como esse, né, eventos têm se adiantados. E tá aí, né, o eclipse que vai formar chifres solares no céu de algumas localidades. É matéria, inclusive, do Olhar Digital. Mandar um abraço forte para a Rose, mandar um abraço forte para o Johnson Michael e vários outros que me mandaram essas e outras dicas, tá certo? Então vamos lá. No próximo sábado, 29/3/2025, um dos fenômenos astronômicos mais especiais de 2025 vai acontecer. Um eclipse solar parcial. Este é o segundo de 4 eventos desse tipo aguardados para o ano, com o primeiro, que foi lunar, ocorrido em 14 de março. Nem todas as regiões do planeta terão a oportunidade de observar o fenômeno, que será visível em partes da Europa, norte da Ásia, norte e oeste da África, grande parte da América do Norte, norte da América do Sul, além do Oceano Atlântico e do Ártico. O evento terá uma característica especial em alguns pontos privilegiados, os chamados chifres solares. Esse efeito óptico ocorre quando o Sol surge no horizonte parcialmente encoberto pela Lua, criando uma ilusão de um rosto sorridente com extremidades pontiagudas. Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra sobre determinada área do planeta e bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Existem 3 tipos mais conhecidos desse fenômeno: parcial, anular e total. Ainda há um quarto, padrão, mais raro, que praticamente mistura todos eles: o eclipse solar híbrido, como o que aconteceu em abril de 2023. Desta vez será um eclipse parcial, que é o tipo mais comum dos 4. Esse fenômeno acontece quando apenas uma parte do Sol é coberta pela Lua. Nesse caso, praticamente não há alteração da luminosidade do dia. Quando todo o disco solar é bloqueado pela Lua, temos o eclipse total, fazendo o dia escurecer por completo. Já o eclipse solar anular é bem parecido com o total, porque a Lua cobre o Sol, mas deixa um círculo de luz visível em seu entorno, o chamado Anel de Fogo. Isso acontece porque ele está mais distante da Terra, no apogeu ou próximo a ele, fazendo com que sua circunferência aparente seja menor do que a do Sol. Na América do Norte, o eclipse deste sábado acontecerá durante o amanhecer, que é o momento ideal para a observação dos chifres solares, em determinadas áreas do sudeste do Quebec e o sudoeste New Brunswick, no Canadá, assim como no norte do estado do Maine, nos Estados Unidos. O Sol nascerá com um formato semelhante a um crescente, dando origem ao curioso efeito, que também é descrito como o nascer do Sol duplo.
Apenas esses locais restritos terão o privilégio de contemplar os chifres solares, mas outras partes do mundo poderão acompanhar o eclipse solar parcial. De acordo com a plataforma Time and Date, o evento poderá ser visto por completo por cerca de 814 milhões de pessoas ao redor do globo, o que representa quase 10% da população mundial. Outros 975,8 milhões de pessoas, ou cerca de 11,91% de todo o planeta, poderão ver de 10 a 90% do evento. Então aqui nós poderemos ver alguma coisa, né? Nos países ocidentais, segundo o Guia de Observação Astronômico Starwalk Space, o ápice do fenômeno ocorrerá antes do amanhecer, impossibilitando a observação. Deste lado do mundo, o evento será visível no nordeste da América do Norte, especialmente na Groenlândia. Nesses aqui estão ferrados porque vai acontecer à noite no horário deles, né? Então não vai perceber-se muita coisa. 87% da cobertura do Sol em Sisimiut, e no Canadá com 92% da cobertura do Sol em Iqaluit. No Brasil, apenas o extremo norte do Amapá está no trajeto do eclipse, mas com uma visão mínima do evento, durante poucos minutos, tendo menos de 1% do Sol coberto, às 6h20 da manhã, pelo horário de Brasília. Então, no Brasil, preste atenção, no próximo sábado, dia 29, vai poder ser visto a partir das 6h20 da manhã, com um término aqui, né, às 6h41. Tá certo? Então, assim, não é muito um sinal para o Brasil, né, mas para o mundo. Acredito que principalmente esses países têm um momento chave, aí, um momento decisivo para eles. Muita coisa está sendo mudada, como vocês sabem. Muitas bizarrices têm sido implementadas na sociedade. E, embora eles falem que é modernidade, como vocês, a maioria de vocês já aprenderam, o que está sendo trazido de volta são as velhas práticas. E estes fenômenos, como você pode ver bem nessa imagem aí, né? Literalmente o Sol vira como se fosse 2 chifres, né? Ele aconteceu já no passado, não é a primeira vez que o planeta passa por isso, mas, né, sempre que essas coisas aconteciam, as civilizações das épocas sempre trataram isso aqui como um mau presságio, fim de eras, avanço de entidades malignas e etc, etc. Hoje, né, com a ciência, que a gente tem esse negócio de achar tudo normal, você explicar como acontece, portanto, não tem nada de mistério aí, quando na verdade é o contrário. É justamente por saber como acontece que a gente tem que ter noção de o quanto é raro esse fenômeno e como ele está ligado diretamente com nós, com a própria humanidade, com o que acontece com a humanidade. Antigamente, mesmo os pagões, quando acontecia esse tipo de coisa, eles começavam a orar as suas entidades, fazer oferenda, porque eles tinham a noção de que algo muito ruim estava para acontecer. Muitas civilizações acreditavam até mesmo na sua própria extinção quando esse tipo de fenômeno acontecia. Então era um chororô danado. E como está sendo comprovado, inclusive com esse novo achado, que na verdade não foi nada de achado, né, como muitos comentaram e estão certos, simplesmente está chegando a hora dessas coisas serem reveladas, né? No caso das cidades abaixo das pirâmides. Talvez a própria pirâmide seja algum tipo de antena, algum tipo de receptor de energia, canalizador de energia, e as cidades sempre foram abaixo dela, né? Agora que a gente está tendo essa noção e que prova que o passado era muito mais tecnológico. E isso também é o que nos dá medo, né, de justamente esses povos considerar o eclipse uma coisa tão séria. Falando ainda em ciência, né, porque hoje a gente está na era da ciência, olhando esse mapa aí que eles fizeram, esse mapa científico de como acontece o eclipse, né, você vê a sombra passando ali e o Sol passando à direita. Família, é de dar crédito mesmo. Não tem como a gente, por mais cético que seja, não dar razão ao pessoal que questiona o formato do planeta. Cada dia os caras provam terem mais razão, porque veja, aqui, do jeito que eles fizeram aqui, e olha que eu estou sendo bem neutro aqui no assunto, tá certo? Eu estou sendo bem neutro, mas esse mapa científico é um mapa científico feito pela Time and Data, veja aí, não foi o Davi que fez. Você vê que não tem como dar certo em algo com formato globo, não tem, porque a sombra aí teria que fazer uma curva. Não é? A sombra teria que contornar o próprio planeta, teria que estar em órbita do próprio planeta. Mas você vê na própria imagem não, que passa reto, né? É muito estranho, no mínimo muito estranho. É mais um ponto aí para a galera que questiona, tem que questionar mesmo, né? Cada vez os caras se mostram terem mais razão em seus questionamentos. A gente vendo esse modelo aí é realmente de ficar com uma pulga atrás da orelha. E se de fato mentiram nisso, o que mais mentiram? O que mais omitiram de nós? Está cada dia mais claro, meus irmãos, quem diz a verdade, quem tenta encontrá-la e mostrar para a maioria, e quem fica simplesmente repetindo as narrativas do sistema para se dar bem, né? Enfim, esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido se isso aconteceu,
passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas, porque, meus irmãos, tá cada dia mais difícil fazer esse tipo de afirmações aqui nas redes, né? O politicamente correto, ele vem vencendo tudo que está acontecendo, inclusive aqui no nosso país, enquanto outros, né, têm se libertado, recuperado um pouco da liberdade perdida. Aqui no nosso país a gente tem que ser realista, está sendo o oposto, né? Tá tudo piorando muito. Você está vendo o preço dos alimentos antes que a gente enjoava de ter em casa, né? Dizer, pô, só tem essa porcaria aí, né? Já enjoados de comer, agora está começando a fazer falta, né? E as pessoas continuam trabalhando até mais, né, do que antes, e está cada vez mais difícil. Então mostra que, pelo menos aqui do nosso lado, a situação está bem difícil, a situação está preta, como o pessoal dizia, né? Então, diante disso, meus irmãos, o melhor que a gente faz é se informar e se preparar para o que vem. Vocês lembram que já faz uns 2 anos que eu venho dando esse conselho, gente, não faça dívida a longo prazo, procure comprar o básico, né? Essas coisas que é luxo, literalmente, que não é necessário, porque na verdade não é luxo, pobre não tem luxo, né? Mas coisas que são desnecessárias você comprar, se endividar para você comprar, não faça. Eu tenho dito isso porque veja agora como está financiamento, veja agora como está o juros sobre o atraso, cartão de crédito, etc. A pessoa começa devendo às vezes R$ 1.000, quando pensa que não, essa dívida já está em 10 mil, é um absurdo, é juro sobre juro, né? Refinanciamento de dívida quando você paga o mínimo, e eu vejo muita gente desesperada por conta disso, né? Agora a dívida só caduca em 15 anos, só para você ter noção, porque criaram um novo cadastro no SPC e Serasa, continua limpando o seu nome com 5 anos, a dívida caduca, ela acaba esse registro, é como se você tivesse um continue, mas a iniciativa criada criou um novo órgão, isso daria até um vídeo, mas vou explicar rápido aqui para vocês, porque é um conselho que eu estou dando. Eles criaram uma parada para crédito mais rápido, para, segundo eles, né, com a desculpa, não, nós vamos criar isso aqui para cobrar menos juro das pessoas que são boas pagadoras, né? É um registro de bons pagadores, mas nesses registros de bons pagadores também tá as dívidas que as pessoas fazem e não pagam, e essa só caduca em 15 anos. Então às vezes a pessoa consulta lá, já faz 6 anos, 7 anos que uma dívida que ela tinha, ela consulta lá no SPC, no Serasa tá limpo, mas ela não consegue um financiamento, não consegue um cartão de crédito, e ela não entende por quê, porque existe isso agora, né? O próprio Celso Russomano estava falando, engraçado que ele sabe que existe, né? E não faz nada. Enfim, família, é aquilo de sempre. Então, mais uma vez, meu irmão, se você tá, Davi, eu vou comprar não sei o que aqui, que é desnecessário, cara, pense bem se você realmente pode fazer isso. Por exemplo, eu tenho o velho diário do Davi, que vai aumentar o preço, ainda está com preço promocional antigo, mas vai vir a atualização e vai dobrar o número de páginas. Mas, meu irmão, se você está apertado, não compre, não faça dívida desnecessária de coisas que você não vai falecer se você não tiver. Coisas que eu digo que a gente precisa ter: o alimento, né? Pagar a energia, a água, porque sem isso não tem como você viver dentro de uma casa. Mas fora isso, né, tenha cuidado com o que você vai comprar, porque se você está apertado, não faça. Tá certo, meus irmãos? Porque a tendência aí é piorar, e os sinais estão até no céu. Você tá vendo aí, né? Eclipse com chifre, vai dizer que isso é normal? Que porcaria de normal nada. Isso é fenômenos raríssimos que estão acontecendo para deixar claro à humanidade o período em que ela se encontra, né? Talvez o fim de uma era de fato esteja acontecendo. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Para quem quiser e puder, mas não vai sentir falta, tem lá o velho diário do Davi com muita informação para você, tá certo? Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!